Observatório Social. Você conhece o trabalho desenvolvido por esta entidade, que tem como objetivo monitorar os gastos excessivos do poder público municipal? Aqui em Itajaí, nos últimos 4 anos, o Observatório conseguiu uma redução de 151 milhões de reais nos gastos. Entenda na reportagem como isso foi possível. No Brasil, existem cerca de 60 observatórios e outros 20 se preparando para entrar em ação. Dentro de uma cidade, o observatório tem papel fundamental: combater a corrupção, exigir transparência da gestão pública e educar para a cidadania. É um projeto de extrema importância de controle social, porque a gente faz o controle social dos gastos do município. Cada município controla o seu gasto. Quer dizer, a sociedade civil quer participar, não adianta mais a gente só eleger as pessoas, elege o prefeito, elege um vereador e depois solta a pessoa e diz, olha, agora você se vira, porque nós não vamos ajudar. A sociedade civil monitora, tem por obrigação monitorar esse dinheiro que investe. Mas como o poder público enxerga o trabalho desenvolvido pelo observatório? Segundo o coordenador da entidade em Itajaí, ainda é necessário mais transparência, mais clareza nas ações públicas. Mas secretaria é uma palavra que vem lá da Idade Média. Secretaria era aquele órgão que guardava os segredos do Estado, os secretos, os segredos do Estado. Hoje, secretaria não produz documento secreto, né? O órgão público não produz documento secreto. Os documentos que são produzidos dentro de uma prefeitura são públicos. E se são públicos, estão ali para ser mostrados. O coordenador acredita que, com tantos escândalos no Brasil, a sociedade está se preparando melhor, mas ainda precisa ficar mais atenta. Ainda segundo ele, não adianta querer combater a corrupção lá em Brasília. O combate à corrupção que nós temos que fazer é aqui. Primeiro comigo, com a minha família, o meu grupo, meus amigos, né, o casal, a minha escola, a minha faculdade, o meu município. Então, esse combate à corrupção, esse combate a essa coisa feia, esse mau caratismo, esse mau costume, né, que existe, é uma consciência nova que está vindo. Eu acho que a sociedade está reagindo bem, só que nós precisamos trabalhar muito. O Observatório Social de Itajaí existe desde 2009 e já analisou 1.160 licitações, o que gerou uma economia para o município de cerca de 151 milhões de reais, só nos últimos 4 anos. Neste período, já foram 236 pedidos de informação e desse número foram abertos aproximadamente 2 inquéritos e 2 ações civis públicas. Sem transparência, não há cidadania. Não existe exercício de cidadania possível se não houver transparência. E por que um governo não é transparente? Se ele é legítimo, se está tudo legal, se está tudo certo, por que não ser transparente? O observatório fica na rua Alberto Werner, número 181. E o telefone da entidade é 3248-0700. E quem vem para comentar este assunto é Joaquim Lacerda. Boa tarde, Lacerda. Como é que você vê esse trabalho do Observatório Social aqui de Itajaí, que também existe em outras cidades aí do Brasil? Com certeza. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a você que está em casa. Qualquer trabalho, qualquer organização que venha a controlar, a fiscalizar os gastos públicos, ela tem que ser, evidentemente, aplaudida pela população, até porque é mais um referencial para que você saiba como o seu administrador público está atuando. E não importa a esfera, neste caso no município. O objetivo é exatamente esse, controlar os gastos públicos e verificar isso tudo, para que você faça um acompanhamento. Nós temos hoje, quando você quer recorrer a alguma coisa, ter um Ministério Público, na verdade, mas antes de chegar ao Ministério, você tem que saber como está acontecendo. Existe a lei da transparência, ou seja, as prefeituras, o governo do Estado, eles são obrigados, e o próprio governo federal, ele é obrigado a deixar em site exposto para qualquer pessoa, como disse o representante do observatório, você tem direito a ter todas as informações que você quiser da prefeitura. Evidentemente, informações que possam realmente ser públicas, né? Agora, o objetivo, além disso tudo do observatório, é promover a educação e a cidadania fiscal. Por que isso? Para que você valorize os tributos e você possa, com isso, reduzir a carga tributária. Esse é um dos objetivos. O outro também é você acabar com algumas coisas erradas que aconteçam, como esse caso do acompanhamento de alguns processos licitatórios, para que a população tome ciência disso e o observatório, através da sua ação, com pessoas que estão ali pensando em favor da população, possa questionar, averiguar e, quem sabe, até encaminhar para o Ministério Público.
Ele cita que o observatório aqui da nossa cidade, ele tem uma característica, não fiscalizar os órgãos federais nem estaduais. E eu quero pegar essa observação e ele cita o porquê disso, né? Eu quero dizer o seguinte, nós temos sempre que pensar no nosso município como a nossa pequena pátria. É como você pegar, quando você pensa no país, é como se você pegar uma pedra e jogar na água. Ela vai provocar uma onda, né? Mas ela tem que ter um princípio, e o princípio é o município. Se você consegue organizar o seu município, você começa a criar um lastro e organizar o país. Então não adianta a gente pensar lá no governo federal que está cometendo um monte de coisas erradas, querer organizar lá, vai ser mais difícil. Se você organiza a sua casa, é mais fácil depois você ajudar o vizinho a organizar dele, não é verdade? É verdade. E eu achei interessante porque faz 4 anos que a entidade, o Observatório atua aqui em Itajaí e conseguiu economizar aí 151 milhões de reais. É muita coisa em 4 anos, dá uma média de mais de 30 milhões de reais por ano. Pois é, isso simplesmente verificando, atuando, vendo o que está certo e o que está errado. Quer dizer, defendendo o seu interesse. Agora, eu quero só fazer uma observação final com relação a esse trabalho do observatório. Que isso não venha a ser mais uma plataforma política para uma ou outra pessoa. Que as pessoas que se comprometam com o observatório, não estou dizendo que essas pessoas que estão lá têm esse objetivo, sim, mas que elas não utilizem isso como plataforma política, como muitos políticos hoje em dia que nós temos no país, já passaram por essa situação. Nós temos exemplos aqui na cidade de pessoas que usam outros segmentos para poder se beneficiar politicamente. Eu vou citar o exemplo do DCE da Univale. Quantos transformaram aquilo lá num palanque político? É guerra hoje de partidos dentro do DCE. Nós temos a UNE, que era uma representação estudantil no Brasil e que, infelizmente, acabou elegendo deputado, que acabou virando corrupto e assim sucessivamente. Hoje, quem ouve falar da UNE no Brasil? Eu acho que nem os estudantes hoje têm mais informação sobre a UNE. E a UNE teve um papel importantíssimo na transformação socioeconômica do país e também no processo democrático do país. A exemplo do que o DCE deveriam fazer dentro das universidades. Mas aí se envolvem politicamente, se atrelam a partidos políticos e começam a usar esses diretórios das universidades com fins únicos e exclusivamente pessoais, deixando de lado os interesses do coletivo. Eu espero que o Observatório de Itajaí e os observatórios do Brasil tenham sim essa característica de cuidar dos interesses coletivos, esquecer os interesses pessoais. Se eles não misturarem a política ali, ótimo, nós vamos ter sempre alguém nos defendendo como cidadãos. Afinal, é para isso que eles foram implantados. Para isso que eles foram implantados, exatamente, com esse fim. Serem observadores e, através dessa observação, né, buscar os interesses da coletividade e não interesses individuais, que não se promovam através disso politicamente, é o que eu acho. Lacerda, amanhã a gente vai comentar mais a respeito da taxa de lixo, que houve uma redução aí, né? Mas já dá para dar uma pincelada aí no assunto para a gente? Tá, até porque eu tive a oportunidade hoje já de trabalhar um pouco em cima desse assunto na manhã, conversei com a vereadora Ana Carolina a respeito do assunto. Eu acho o seguinte, nós temos que repensar o que foi discutido. 20% parece muito. Se você acrescentar os 10%, 19% na realidade, acrescentar os 10% ainda desconto quem paga 20%, paga antecipado, vai dar 29%. Aí você fala assim, puxa vida, quase 30%. Mas eu pergunto, a fórmula de cálculo foi mudada? É isso que nós temos que discutir amanhã aqui. É verdade. Houve a redução, mas não houve a mudança na base do cálculo, exatamente, né? Dá 20%. Eu lembro daquele selo pedágio, tu lembra disso? Não me lembro. Não lembra? Então não é do teu tempo. Antigamente tinha um selo pedágio que você colocava, você comprava o selo para ajudar. E esse selo, teve uma ocasião que alguém falou assim, tá, mas isso era um imposto compulsório que você era restituído. Aí alguém falou assim, tá, mas e como é que vai fazer para a gente restituir tudo isso? Ah, mas lá na frente eles esquecem, aí a gente... Então, é aquela cultura do esquece. Deu um aumento, uma redução de 20%, daqui a pouco o povo se aquieta e lá na frente, no ano que vem, vamos discutir de novo. Não, tem que discutir agora, começar agora o processo para não cair no esquecimento e mudar essa regra do jogo. Tomara que os nossos vereadores não esqueçam disso e a população também não. Né? Nem de oposição e muito menos da situação. Os dois têm que pensar, todos os vereadores, 21, têm que pensar a favor do povo. Mas amanhã a gente vem com uma reportagem completa sobre o assunto e com um comentário de Joaquim Lacerda. Vamos concluir isso aí, tá bom? Obrigada, Lacerda. Um abraço, boa tarde. até amanhã. Até amanhã. Tchau. E você vai ver no próximo bloco como foi a temporada de cruzeiros de Itajaí, que está quase chegando ao fim. O MCA Notícias vai para um rápido intervalo e já volta.